O nosso palestrante de agora é bastante conhecido nacional e internacionalmente. É o nosso querido Haroldo Dutra. Ele é juiz de direito, psicólogo, humanista, escritor e palestrante internacional, estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade e literatura grega. Doutor em neurociências pela UFMG e tem formação também em biomedicina. É articulista e autor de diversas obras, sendo o mais recente livro O Sermão do Monte, lançado pela Intelitera Editora. É com muita alegria que nós convidamos ao palco nosso querido amigo, que esteve conosco ano passado, retornou esse ano, Haroldo Dutra. Haroldo irá apresentar o tema Neurociência e Espiritismo, caminhos para a compreensão do ser integral. Teste o som. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Muita paz para todos, para todas, para quem nos acompanha pela internet. É com muita alegria que nós retornamos à 8ª conferência promovida pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E, mais uma vez, revemos corações, irmãos, queridos, e esse movimento espírita tão afetuoso, tão acolhedor, que é o movimento espírita do Rio Grande do Norte. Com muita alegria nós estamos aqui com vocês para construirmos algumas reflexões ao longo da tarde de hoje. E eu começo. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar, em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Cortaram meu texto. E amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Nós nunca deveríamos perder essa mensagem consoladora da doutrina espírita, porque quando colocamos as nossas aflições, as nossas dores e o contexto do mundo atual nessa grande perspectiva da evolução das almas, uma paz invade o nosso coração e nós podemos concluir com segurança que, embora os percalços, os tropeços, os obstáculos e os desafios, uma felicidade sem mesclas nos aguarda no grande futuro da nossa evolução espiritual. E eu gostaria que todos nós guardássemos essa imagem da plenitude da evolução, da pureza espiritual,
da felicidade, como se fossem o sol e as praias de Natal. Agora eu gostaria que todos colaborassem comigo com um exercício que vai durar 40 segundos. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Nós não vamos fazer uma prece agora. Nós vamos apenas fazer um exercício e que eu preciso dos seus ouvidos e eu preciso que você desligue os sentidos da visão. É só para isso. Desligue os sentidos da visão, feche os olhos e apure a sua audição e escute por 20 segundos. Agora, lentamente, abra os seus olhos, mas continue escutando. E eu quero que você observe atentamente o instrumento que está sendo tocado diante dos teus olhos. É importante que você integre agora o que você escuta e o que você vê. O que há de novo? Antes, você escutava os sons do instrumento. Agora, você pode ver que há um músico, um instrumentista, tocando as cordas, manipulando os recursos técnicos do instrumento, para que você possa escutar a melodia. Essa é a imagem que eu gostaria que todos nós conservássemos na nossa mente. Instrumento e instrumentista, violão e violonista, porque é exatamente esse o papel do cérebro nas mãos da mente espiritual. Você pode tocar o cérebro, você enxerga o cérebro, você examina o cérebro, mas a mente espiritual não lhe é acessível pelos sentidos físicos. Seria tolo da nossa parte imaginar que se eu arrancar as cordas desse violão, nosso amigo querido Alexandre Siqueira ainda será capaz de transmitir a vocês os sons que ele acabou de transmitir. Seria muita ingenuidade da nossa parte se esse braço do violão se quebrasse e você ainda nutrisse a expectativa de que ele pode tocar esse instrumento. Nós sabemos que o cérebro também é um instrumento. E ele precisa de estar em condições fisiológicas saudáveis para que o instrumentista, que é você, possa tocar as cordas, possa produzir os sons, possa operar nesse instrumento. No entanto,
uma grande ilusão toma conta da humanidade terrena. Nós acreditamos que o violão toca sozinho. Nós ouvimos de olhos vendados. E imaginamos que não há um violonista. Por trás do cérebro, dentro dele, em volta dele, há uma mente espiritual. E é sobre essa mente que nós vamos falar hoje. E como vivemos tempos tormentosos, como vivemos a época dos extremismos, do fanatismo, na política, na economia, nas religiões, na sociedade, em todas as iniciativas humanas, a ponto das pessoas se orgulharem de serem maleducadas, violentas, desonestas, agressivas, sentem orgulho de terem perdido a gentileza, a espontaneidade e o afeto, a afabilidade e a doçura, embora esses tormentos, e embora o mal pareça ter assumido o comando do mundo, há uma mensagem esclarecedora, e ela está na questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo os maus, tantas vezes, prevalecem em influência sobre os bons? Resposta: é por causa da fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, tomarão a dianteira. Quando os bons quiserem, tomarão a dianteira, desde que não usem os instrumentos do mal, porque aí deixarão de ser bons. Mas, se tem algo que os estudos e a conexão, e essa é a nossa reflexão da tarde, do diálogo entre doutrina espírita e neurociências, o diálogo, ou como diria Allan Kardec no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança entre ciência e religião, nos ensina precisamos redefinir a maldade, precisamos compreender. Calderaro ensinou a André Luiz, antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, desencarnados ou encarnados. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura. Perversidade é loucura. A revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. O quadro psíquico do mundo atual, o quadro psíquico de sofrimento do mundo atual é um quadro de perversidade, revolta e desespero. O desespero vai te levar ao suicídio. O desespero pode te levar à depressão. O desespero pode te colocar nos precipícios da ansiedade, do burnout,
do estresse ocupacional e outros adoecimentos. O desespero. A revolta pode te tornar uma criatura ingrata. Pode te tornar alguém que não percebe o afeto, o amor e o amparo que te envolvem, desde os encarnados que te cercam até os amigos espirituais que acompanham a tua jornada. E a perversidade pode te transformar num exemplo de fera, de besta, capaz dos atos de maldades indescritíveis. Mas tudo isso é adoecimento. É adoecimento. Doente precisa de cuidados. Doente precisa de assistência especializada. Doente muitas vezes precisa de UTI. De internação. Mas quem lida com doente tem que perder todo tipo de ingenuidade, porque senão se adoece com ele. Calderaro, no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, pede para André Luiz observar o cérebro de duas criaturas. Uma estava encarnada, a outra estava desencarnada. Um tinha corpo, o outro não tinha, corpo físico, corpo biológico. Ou eu gosto de chamar de corpo biodegradável. Você tem um corpo biodegradável. Assim que você morre, a natureza recicla todos os átomos, ela reaproveita. Os dois construindo uma teia de ilusões. O encarnado foi filho adotivo do desencarnado e matou o pai adotivo para ficar com dinheiro. Porque hoje a coisa mais importante do mundo é dinheiro. E se for preciso, as pessoas matam por ele. Então, Calderaro diz a André Luiz: examina o cérebro de nosso irmão encarnado. Seria uma aula de anatomia? Seria uma aula de anatomia? Teria voltado André Luiz aos bancos de estudante de medicina? E Calderaro, então, começaria a nomear regiões e explicar neuroanatomia e neurofisiologia? Não. Em seguida, Calderaro diz assim: observa a sinalização. Sinalização. Comunicação. André, está acontecendo algo. Tem um tráfego, tem uma sinalização. Ou seja, tem um violonista tocando. Abra os olhos. Contempla o violonista por trás do instrumento. Ele está tangendo as cordas. Ele intencionalmente está manipulando o instrumento. Observa o fluxo da informação. Não te detenhas nas células, nas estruturas anatômicas. Enxerga um pouco mais. Então ele abriu os olhos. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Que irradiações? Não são só as irradiações do movimento das moléculas.
são irradiações da mente espiritual utilizando o mecanismo. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através de forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividiu em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, aqui, ó, a testa aqui, ó, essa região do cérebro. Tem alguém apagando a minha cola. Então, o senhor está gostando disso. Estou brincando. Cada centro... Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Ou seja, não está falando de anatomia. Está falando de funcionamento. 3 regiões distintas. Os lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos glândulos basais. Nós vamos ver isso. Mas antes disso, teu cérebro é teu artesanato, teu cérebro é tua argila, teu cérebro é a massinha que está nas tuas mãos há milhões e milhões de anos. Você está moldando o teu cérebro. Então, se o teu cérebro hoje é um cérebro que exibe sinais de esquizofrenia, você gastou séculos para moldar. Se o teu cérebro hoje exibe elementos de demência, Alzheimer e outras questões que são estruturais, isso não caiu no seu colo de ontem para hoje. Você é herdeiro de você mesmo. Ninguém recebe cérebro de Papai Noel. Cérebro não cai no seu colo de presente, de surpresa. O cérebro é tua argila. O trabalho de ontem você prossegue hoje. E o trabalho que você está fazendo hoje você vai herdar amanhã. O cérebro que você vai receber na próxima vida é o cérebro que você está moldando hoje. Foi por isso que Calderaro disse a André Luiz: não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Você não recebeu um cérebro pronto, você está desenvolvendo ele há milhões e milhões e milhões de anos. O trabalho que você está fazendo com o seu cérebro hoje, o camundongo está fazendo com o cérebro dele. E não fique esperando que dia 25 de dezembro você vai receber um presente, um cérebro de um anjo. Não vai. O cérebro do anjo tem que ser moldado pelo teu esforço. E por outra coisinha a mais que nós vamos ver aqui. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa, porque a gente acredita que Deus criou o mundo pronto. A gente acredita isso. Deus criou o mundo, já está pronto. O mundo não está pronto. Deus cria sementes e nos convida a ser agricultores, jardineiros, cuidadores. Nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor. O que é ressumbrar suor? É pingar de suor. Os seres que habitam o universo vão pingar de suor muito tempo para aprimorar. Para aprimorar.
O mundo não está pronto mesmo, não. Somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. É uma obra cooperativa. O teu aperfeiçoamento está em parte nas tuas mãos, em parte nas mãos de Deus. Só tem um detalhe: a parte de Deus Ele sempre cumpre. A tua, não sei, cada um responde no silêncio. Obra de cooperativismo. A tua evolução você não fará sozinho. Não fará sozinho. Por isso que Jesus disse para Simão Pedro: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Deus utiliza pessoas para tocar seu coração, utiliza pessoas para te conduzir, utiliza pessoas para te sensibilizar, utiliza pessoas para te corrigir. É obra de cooperativismo. Agora, não acredite que Deus faz tudo sozinho. Aí cabe uma piada. De mineiro. 2 mineiros compraram um terreno, bem rápido, senão o tempo. 2 mineiros compraram um terreno. Terreno igual. Porque eram 2 irmãos, um com inveja do outro. E compraram terreno igual. Mesmo terreno. Terreno grande, dividido no meio. Só que um já estava nesse processo aqui de cooperativismo com Deus. Então o que ele fez? Pegou o terreno, ele cuidou, construiu a casa, fez um jardim, fez um pomar atrás, ficou uma coisa linda. E o outro? O outro ficou esperando só Deus. Depois de 2 anos, a casa do irmão estava pronta, pomar, jardim, a lindeza. E a do outro, só mato, cobra, escorpião, uma tragédia. Aí o irmão invejoso chegou na porta do outro e falou assim: mano, Deus foi bom contigo. Ele falou: mano, você tem razão. Deu sol, deu chuva, me deu saúde, mas vou te dizer uma coisa, meu irmão. Você tinha que ver que porcaria que estava isso aqui só quando Deus estava cuidando. Tem a tua parte. Qual que é a nossa parte? Qual que é a nossa parte? Por que essa expectativa de que Deus vai moldar nosso cérebro? Você está realmente esperando que Deus vai vir aqui fazer o teu trabalho de argila? Então vamos lá. Vamos entender essa dinâmica. Porque o que Calderaro está explicando não é anatomia. Não adianta, eu vou olhar o cérebro, está lá o cérebro. Seja ele de camundongo, do pet, seja o seu. É o cérebro, ele está lá. E geralmente quando a gente tem aula de anatomia, o cérebro está morto. Hoje meu maior desejo é pegar um cérebro vivo. Funcionando. Né? Não tem. Então, quando o cérebro chega na mãozinha da gente, ele já não está mais funcionando. Então, o que ele vai descrever aqui é um cérebro funcionando. Então, eu vou passar rapidinho, bem rapidinho, gente. Nós temos no primeiro andar, é isso aqui, a sua espinha. Ó, pega aqui assim, aperta aqui esse ossinho que você tem aqui, essa espinhazinha. Quem tem dor na lombar aí, quem tem hérnia de disco, né, sabe muito bem. Ela vem até aqui assim, ó, aí entra para dentro da caixa do crânio e tem o tronco encefálico. É disso que nós estamos falando. Essa regiãozinha linda aí, ó, tronco encefálico, o que ele regula? Funções vitais. Né? Eu queria pedir para todo mundo agora que baixasse em 4 batimentos o seu batimento cardíaco. Por favor. Baixa para... Eu queria que ele batesse menos 4 batidas. Consegue? Quem que está fazendo isso? Seu automatismo, seu psiquismo automático, sua mente automática. Você demorou milhões e milhões de anos para desenvolver isso.
Hoje é automático. Você não se dá conta. É igual quando você está dirigindo, falando no celular, mandando mensagem numa ligação. Já viu isso? A pessoa está dirigindo, conversando no telefone e ainda mandando mensagem no WhatsApp. Aí você pergunta, como é que esse cabo está passando marcha? Está no automático. Isso aqui é o automático. Está no automático. Cerebelo, ele coordena e automatiza os movimentos. O gânglios da base, que o Calderaro cita ali, regula o início e a repetição de padrões motores. Viram o Alexandre tocando ali? Ó? Movimentos finos. Essas estruturas estão ajudando. E o sistema límbico é o tema da conferência espírita do Rio Grande do Norte. Sentimentos e emoções. Sistema límbico. Emoções, que são os automatismos, e os sentimentos, que são as nossas construções peculiares. Estão ali, sistema límbico. Então veja, essas estruturas operam de forma automática, sem envolvimento da consciência deliberada. Você não sabe qual é a sua pressão arterial, até algo dar errado. Aí você vai saber. Você não sabe agora qual que é o seu nível de glicose no sangue, até algo dar errado. Aí você vai saber. É isso. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. Podemos seguir? O que isso significa? Que memórias, padrões motores, o repositório, você demorou centenas e centenas de milhões de anos. E acredite, o sonho do camundongo é chegar onde você está. O sonho do seu pet, embora a Tiffany, tenha certeza que ela já chegou. Lá em casa a gente tem dúvida se ela é um ser humano. A única que não tem dúvida é ela. Ela tem certeza que é um ser humano. Né? Então, há um tráfego. Há um tráfego. Esse é o primeiro andar. Esse é o primeiro andar. Vamos para o segundo andar. No segundo andar, aí já muda um pouquinho. Porque no segundo andar, nós já estamos falando do córtex motor. Parte sensorial e motora. Aqui não. Aqui é o seguinte. Eu estou parado aqui. Se eu quiser vir para cá, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu quiser passar agora, eu tenho que tomar uma decisão. Aqui entra a vontade. Aqui agora nós estamos falando de ações conscientes e voluntárias. Tomada de decisão. Aqui nós estamos falando de hábito. Aqui é aquela decisão. Vou tomar 3 xícaras de café ou 4? Porque nunca vai ser uma. Vou comer o bolo inteiro ou uma fatia? Depois das 7, o jantar vai ser pizza ou salada? Aqui você está no controle ou no descontrole. Decisões. Então aqui eu tenho o córtex pré-motor, motor primário, somatosensorial, pré-frontal dorso lateral. Só não precisa gravar isso. Não precisa gravar. É como o violão. Para cada tipo de som que o Alexandre quiser tirar ali, o violão tem recursos. Dá um exemplozinho para a gente, Alexandre. Tipos de som. Só mostra para a gente. Viram? São sons iguais? Só que tem que aprender, né? O violão, no início do século XX, era considerado um instrumento de vagabundos, e vagabundagem era crime. Menos na Espanha. Era proibido matar um violonista. Então, na guerra, se viesse alguém com um violão na mão, não podia atirar nele, ao menos até ele tocar. Então aqui, nós temos a vontade.
o presente. Aqui, você encarnou para isso. Você encarnou para isso. Você encarnou para ativar a sua vontade. Você encarnou para construir novos hábitos. Você encarnou para tomar melhores decisões, embora as pessoas sejam as mesmas. Tem uma coisa engraçada na encarnação, eu ainda estou estudando. Quando você decide encarnar, todos os seus inimigos encarnam, e perto de você. Eu não entendi isso ainda, mas... Bom. Aqui que é o jogo. Esse é o jogo que você está jogando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você está colhendo. Ninguém encarna sem ter algo para colher. E eu tenho notícia boa e uma ruim. Eu vou dar a ruim primeiro. Tem uma colheita dura para você fazer. Porque você semeou na insensatez. Quem semeia na insensatez, colhe chorando. Então, vamos combinar o seguinte? Colhe logo. Lá, eu nasci em Jequitinhonha, norte de Minas, mas só fui registrado 1 ano e meio depois em Belo Horizonte. Então, minha certidão de nascimento é Belo Horizonte. A minha mãe diz que eu nasci em Jequitinhonha. Eu prefiro confiar na minha mãe. Lá no norte de Minas diz assim, miséria pouca é bobagem. Então, tem que colher? Colhe logo. Colhe. Ah, mas você não está entendendo, Haroldo, é um caminhão de limão. Colhe. Monta uma barraca de limonada com água de coco. Colhe. Só que tem um detalhe, você não veio aqui só para colher. Você está numa nova sementeira, e aí que me dá medo. Sabe quanto que eu mais tenho medo do ser humano? Depois que ele paga o débito. Porque geralmente ele contrai outro. Pior. Está na mão. O segundo andar está na nossa mão. Terceiro andar. Bom, terceiro andar, lobos frontais. Funções executivas. A luz da razão. A luz do entendimento. A luz da compreensão. A luz do sentimento. Porque córtex pré-frontal processa sentimento também. Ele regula emoções. Ele regula estados emocionais. Não é só racionalidade. Córtex frontal não é Spock do Jornada nas Estrelas. Aqui é para os nerds. Até ele encontrou, né? Então, córtex pré-frontal não é isso. Então aqui nós temos funções de ordem superior, como planejamento de longo prazo, como que você quer que seja a sua segunda encarnação daqui para frente. Planejamento de longo prazo. Você está planejando isso? Quando eu pergunto isso, a maioria dos espíritas não estão planejando. Como que você quer que seja? Sua encarnação daqui 300 anos. O que você gostaria que fosse melhor? Que fosse mais tranquilo? Planejamento de longo prazo. Autoconhecimento, pensamento abstrato, julgamento moral e metacognição, julgamento moral. O que não é bom para você, não é bom você fazer com os outros. Simples assim, né? Potencial evolutivo. Então está lá o pré-frontal anterior, está lá imaginação de cenários, autorreflexão, tem o córtex órbito-frontal, aqui ó, regulação emocional, avaliação de consequências. Você fala assim, gente, se eu tenho tanto problema nessa área, é porque eu fui um mestre nessa área. Não, é porque eu não fui bem nessa área. E agora eu estou com as consequências, eu preciso melhorar. É esse aí, ó. Né? Então, a luz aqui é de maior intensidade.
Ele regula. Você sente raiva, mas você não pratica violência, porque raiva é uma coisa, violência é outra. Raiva é emoção, violência é comportamento. Sentir raiva é normal. Xingar, bater, ser agressivo, não é normal. E temos a síntese dos 3 andares. Então, qual que é a dinâmica? Porque isso aqui é dinâmico. Por que é dinâmico? Porque Calderaro está descrevendo a mente espiritual, ele não está descrevendo a anatomia cerebral. Ele está descrevendo modos de operação da mente espiritual, que conta com recursos, como o Alexandre conta com recursos. Se ele quiser afinar esse violão, levanta só um pouquinho, querido. Se ele quiser afinar o violão, ele vai mexer aqui, ó. É? Não, ele vai mexer aqui, ó. É aqui que afina. Afina aqui. Por isso que você tem regiões cerebrais. Você tem locais específicos para funções específicas. É um instrumento divino. Então, o que a gente aprende aqui? Que, embora separado por funções e por complexidades diferentes, esses 3 níveis operam de forma integrada. O cérebro humano não é tripartido, mas tridimensional em sua operação. Eu tenho passado, presente e futuro. Porque você não é só o que você é o vir a ser também. Parte de você é o que você ainda vai se tornar. Parte de você é o que você deseja. Parte de você é o que você planeja. Porque o Alexandre não acordou assim e falou, acordei violonista. Não sei o que foi. Acho que foi a tapioca que eu comi. Comi uma tapioca, acordei violonista. Não. Ele sonhou, planejou. Ele é hoje a força do que ele sonhou. Aí quando você atinge, você fala, putz, podia ter sonhado melhor. Podia ter sonhado mais. Outro dia ele queixou para mim. Podia ter sonhado mais alto. Calma, você é um viajor da eternidade, não queira fazer tudo numa encarnação só, né? É um conselho que não serve para mim, né? Bom, então, do subconsciente ao consciente, as estruturas emotivas, automáticas, o que elas fazem? Elas modulam a nossa atividade consciente. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É o automatismo te sequestrando, é o automatismo te dominando, é o passado vindo à tona, né? Mas eu tenho a vontade consciente para quê? Para coordenar a ação voluntária, com base em objetivos, normas sociais, representações internas, complexas. Eu tenho esse recurso, e eu tenho, gente, as regiões superiores, que exercem um controle inibitório. Eu digo assim, vou dar uma resposta. Agora eu vou. Agora vai ser feroz. Agora eu vou fazer o que está na moda, ser mal educado. Aí vem a região superior do seu córtex pré-frontal e fala assim, o que você quer ser? Você fala, quero ser bom, espírito puro, sábio e amoroso. Então cala. Cala. É isso aí. É? E quando acontece a queda? Quando que a gente cai, gente? Examinando aqui 2 enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado. Não é só intestino que fica intoxicado não, hein? Não é só intestino não, cérebro também. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro.
espiritualmente, rolaram do terceiro andar. O que é rolar do terceiro andar? Eu não consigo me conter. Eu não consigo ter um mínimo de racionalidade. Eu começo a me tornar uma pessoa extremista, preconceituosa, violenta e ignorante. Perverso, desesperado. Rolei do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores. Não tenho mais concepção superior. Não tenho mais. E entregando-se ao relaxamento da vontade. O que é isso? Não tem disciplina, não tem bons hábitos, só faço o que é agradável, só faço o que dá prazer, só faço o que é bom, o que é gostoso. O que é gostoso? Açúcar. O que é gostoso? Ficar deitado. Sombra, água fresca, água de coco, tapioca. Tapioca com leite condensado. Tapioca com leite condensado e Nutella. Agora o que você faz? Você fica deitado, só tapioca, leite condensado com Nutella. O que vai acontecer com você daqui 2 anos? Deus te proteja. Perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se, caíram, destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade. Aí você vira um bicho que não tem. Porque o ser humano é o único capaz de se tornar um animal que não existe. Que é uma mistura de hipopótamo com cobra, leão, jacaré, crocodilo, jararaca, tudo que é de ruim. Você vira uma besta. Apocalíptica, não é a besta quadrada, não. Essa é outra. Besta apocalíptica. Você mistura, vira uma caricatura de maldade, ignorância, preconceito, arrogância e estupidez. E ainda, consultando tudo no Google. Agora, olha o quadro dos dois. Ambos detestam a vida. Olha o sintoma aí. Ambos detestam a vida. Odeiam-se reciprocamente. Desesperam-se. E asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Não, isso aqui não é política, é psicologia. Em suma, estão loucos, embora o mundo não lhes vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Se está na organização perispiritual, significa que você vai morrer e o problema vai continuar. Você vai ser louco aqui e louco depois que você desencarnar. Perturbado aqui e perturbado lá. E você vai mudar de corpo e vai continuar perturbado. Bom, resumindo, eu gostaria que vocês olhassem para essa figurinha que está vermelha e amarela, né? O tronco encefálico é o vermelhinho, o amarelinho é o sistema límbico. Esse é o porão da individualidade. Ele é maravilhoso, mas você não pode cair nele. Se você cair nele, você vira uma besta apocalíptica. Você começa a dar sinais de monstruosidade na forma e no comportamento. Na forma perispiritual. Você começa a exibir fenômenos de licantropia. Você começa a exibir fenômenos de se tornar ovoide.
Se você cair aqui, você vira um animal deplorável. Eu não estou assustando não, estou só descrevendo. Assustando vai ser quando você chegar no umbral. Olha para isso. Olha para isso aqui. Olha para essa estrutura, eu estou colocando ela na frontal, na visão frontal. Olha essa figura aqui. Veja se te lembra isso. Te lembra? A serpente do Éden? A astuta, a audaciosa e intrigante? Te lembra? Tu está vendo uma serpente? Está todo mundo vendo? Tá? Está vendo ali? Está vendo aqui, ó? As orelhinhas dela? Está vendo o marronzinho ali? Os olhinhos, os dois olhinhos? Estão vendo os dois olhinhos? Esse é o porão. Tronco encefálico e sistema límbico. Essa é a serpente bíblica. É isso aí, ó. Astuta. É a descrição dela em Gênesis 3. Astuta. O animal mais astuto de todos os animais do Éden. Esse animal vive dentro de você. Esse animal está aí. O que é que você faz com esse animal? Educa. 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 A serpente astuta está no relato da queda do ser humano. Entendeu agora a queda? Entendeu agora a queda? Então deixa eu te dizer uma coisa. Adão é córtex pré-frontal, Eva é o sistema límbico. Por isso que a serpente conversa primeiro com Eva. Você é traído pelo seu desejo, pelas suas emoções, sentimentos, pelo seu afeto. O Chico dizia que tentação é você sair correndo de um cachorro bravo, com a vontade de ser alcançado. No relato da queda do homem, a serpente, Nahash. Nahash, 3.1. O mais, isso aqui é a tradução do que está em hebraico, tá, gente? Vranahash hayar mihol hayat hasadeh asher hasa Adonai Elohim. Traduzindo. E a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Porque é o seguinte, eu tenho um leão que abocanha. Mas quando o teu leão que está aí dentro, você já foi leão, leoa? Já foi? Já. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Você já foi leão. Só que na hora que o teu leão assume, ele é diferente do leão da savana africana. Porque o leão que está em você, agora, ele é astuto. Ele tem um quê de perversidade que não tem no leão original. Crocodilo é feroz, mas ele não é perverso. Ele só te puxa para o fundo da água e mata. Depois larga. Ele, por exemplo, ele não mata, pica, coloca numa mala, entra no elevador, põe dentro do carro o marido picado. Não. Você nunca vai ver um leão matando e cortando em pedacinho, pondo dentro de uma mala. Então ele era o mais astuto. Segundo Rashi, a serpente que originalmente andava no Éden era um ser ereto, dotado de inteligência e fala. Sabe por quê? Porque se você usar o seu automatismo para o bem, ele será um aliado. Por isso que a sua espinha dorsal foi feita para ficar ereta.
Se você te mantiver ereto, essa serpente vai lhe servir. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Só que você tem que andar de pé, não pode andar de quatro. Então, quando ela era ereta, ela era dotada de inteligência. Claro, o instinto é inteligente, o automatismo é inteligente, é claro que ele é inteligente, ele é veloz, inteligente e preciso. Se eu soltar um pitbull aqui agora, não fica um nessa palestra. Porque se você tivesse que fazer um cálculo aqui do como é que você vai correr, o pitbull te comia. Então você precisa dessa astúcia, dessa velocidade, dessa inteligência, você precisa dela, mas ela tem que estar de pé. No entanto, essa inteligência tomou conta, esse automatismo tomou conta de tudo, e a punição foi rastejar e comer pó. Rastejar e comer pó. É triste você ver um ser humano rastejando e comendo pó. Eu estou usando uma metáfora, e você está entendendo isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo. No Talmud, Sanhedrin, há uma interpretação que associa essa serpente ao Yetzer Hará, a nossa natureza má. Kardec chama Yetzer Hará de más inclinações. Qual que é a sua inclinação? Técnica de solução de conflito. Bater. Não é isso? Como é que você resolve conflito? Dando soco. Não é? E Yetzer Hará, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? Inclinação má. A inclinação humana à transgressão. E para terminar, o Zohar fala, é o outro lado. O diabo, Satanás, Carcará, o coisa ruim, é nós. É nós. É cada um de nós. Quando despenca do primeiro andar para os porões da individualidade. Quando abre mão das noções superiores e da vontade e se torna um animal rastejante. Meus amigos, minhas amigas, eu só trouxe isso aqui para dizer uma coisa. E naqueles dias, não desça do telhado para buscar suas coisas. Não desça do telhado. Não abra mão do primeiro andar, da sua individualidade. Cuidado. Já tem gente demais rastejando e comendo pó. Já tem gente demais fazendo o papel da besta apocalíptica, não seja mais uma. O Cristo espera algo melhor de nós. E Ele pergunta a mim, a todos nós aqui, que fazeis de especial? Muito obrigado, gratidão. Muito obrigada, Haroldo.